Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí, como conversei com todos, resolver algumas questões que envolvem polinômios, né? Quero começar pelo básico, então vou começar aí com monômios, fazer as operações mais simples, a gente relembrar os conceitos, para que então a gente vá para situações problemas, que é a base das nossas avaliações. Tá joia? Então eu vou começar aí com resolvam os monômios, né? Coisa bem simples. Primeiro item tem uma situação de adição e subtração. Então esse comando lá poderia estar pedindo para resumir, para reduzir os monômios, dá na mesma, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque para você adicionar ou subtrair monômios, você tem que olhar para a parte literal. Você tem que olhar para as letras, né? Então se você olhar para esse primeiro monômio aí, AB ao quadrado. Olha esse segundo aqui, ó. AB ao quadrado. Então eles são semelhantes, eu posso adicioná-los ou subtraí-los. Tanto faz, né? Tem alguém aí que é semelhante a ele? Tem, gente. Tem. Esse camarada aqui, ó, menos 5b ao quadrado a, ele é semelhante àqueles dois primeiros lá. A única diferença é que lá tá ab ao quadrado. E esse terceiro aqui tá b ao quadrado a. Mas se você olhar para o expoente do a elevado a 1 e o b elevado a 2. Olha para cá, a elevado a 1, b elevado ao quadrado. Essa ordem não altera o resultado, não é multiplicação entre os termos? Então a ordem dos fatores não altera o resultado do produto, né? 3 vezes 5 e 5 vezes 3 é a mesma coisa. Então esses três eu posso. Agora esse terceiro e esse quinto aqui, ó, aí eles já são diferentes desses três primeiros. Porque aqui está a ao quadrado e aqui, ó, tá a elevado a 1. Só por esse fato já é diferente. Tá joia? E o último também, né? Mas se você observar para esses dois, eu vou circulá-los, tá? Só para mostrar para vocês que eles também são semelhantes. Esse daqui, ó, a ao quadrado b elevado a 1. Olha aqui, b elevado a 1, a elevado ao quadrado. Cuidado com essas armadilhas, tá, gente? Essa ordem aí não altera. Então preste atenção nisso aí, porque pode aparecer isso nas provas de vocês, tá bom? Então vamos pegar esses sublinhados aí que são semelhantes e vou começar a fazer essa adição. Na adição de monômios ou subtração, você conserva a parte literal, a b ao quadrado, e só vai fazer a operação entre os coeficientes, gente. Então olha só, 3 mais 4, 7, 7 menos 5, 2ab ao quadrado. Não precisa fazer mais nada. Agora olha o outro lá, que está circuladinho lá, diagramado. Menos 2 com mais 8, mais 6a ao quadrado b. Professor, poderia ter colocado ba ao quadrado? Pode, essa ordem não importa. Então você pode colocar do jeito que você quiser, que eu vou te dar o certo. Tá bom? Ele está falando na região retangular de dimensões 3x e x. Então aqui a dimensão 3x seria a altura desse retângulo e a base seria o x. Ele quer saber na primeira pergunta qual é o monômio que representa o perímetro dessa figura, né? Perímetro, na verdade, não é monômio aqui não, hein? Aqui é polinômio. Estou vendo que vai ser um polinômio o resultado desse perímetro. Quer ver? Olha só. Perímetro não é a soma dos lados? Perímetro é a soma dos lados. Então eu vou ter que somar esse x. E lá em cima também tem um x. Se aqui é x mais 3 do lado direito, do lado esquerdo também x mais 3. Então o que a gente tem que efetuar é a soma desses caras. A gente consegue fazer isso direto, se você parar para pensar. Olha só para a parte literal. X mais x, 2x, 3x, 4x. Deixa eu colocar a resposta aqui. 4x. E olha para os valores numéricos, para os coeficientes. Eu tenho 3 aqui do lado direito e tenho 3 do lado esquerdo. 3 mais 3, 6. Então, visualmente, a gente já consegue calcular esse perímetro. Lembrando que perímetro é o contorno, né? Tem que somar todos os lados desse perímetro. Agora, passo a passo, fazer só para desencargo de consciência, você teria que somar todos os lados. Eu vou começar por esse aqui, no sentido anti-horário. Então, seria a base x, lado direito x mais 3. Fazer isso só para você enxergar a adição entre monômios. Lá em cima também tem x. E do lado esquerdo, novamente,
x mais 3. Então aqui eu tenho a adição de vários monômios. Eu gosto de fazer isso em sala de aula, eu vou continuar fazendo. Ó, eu pego e sublinho aqui, ó, aqueles monômios que são semelhantes. Quem são os semelhantes? Aquele que tem a mesma parte literal, né? Então nesse caso aqui, vamos juntar esses 4x, né? X mais x mais x, 4x. E obviamente sobrou os coeficientes, que é o 3 mais 3, que é 6. O mesmo resultado que a gente tinha achado lá de forma mais direta, né? Mas aqui a gente fez pelo método convencional, pelo método tradicional da álgebra, né? Método de linha. Tá joia? Então, o primeiro item, só isso aí. Segundo item. E o polinômio que descreve a área? Cara, a área de um retângulo não é base vezes a altura? Base é x. A altura, x mais 3. Então, o polinômio que descreve a área desse camarada é aplicar a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. E por fim aqui, ó, x vezes 3, 3x. Então aqui, x ao quadrado mais 3x seria o polinômio que descreve a área, né? Facinho, né? Então aqui está a área. De amarelinho aqui está o perímetro dessa figura. Beleza, então o item C, ele pergunta lá qual é o produto do perímetro pela área deste retângulo. Produto na matemática não significa multiplicação. Então eu vou fazer a multiplicação do perímetro, que eu vou colocar aqui entre parênteses, pela área, no outro parênteses aqui, desse retângulo. Perímetro foi aquele amarelinho lá que a gente achou, né? 4x, vou colocar aqui 4x mais 6. E a área do item B, que foi x ao quadrado mais 3x. Se você observar bem, olha para cá. Eu tenho aqui produto, multiplicação entre dois polinômios. Olha esse da esquerda. Polinômio, que também pode ser chamado de binômio, porque tem dois termos. Da direita a mesma coisa, né? Pode ser chamado de binômio também. E aí eu quero que você lembre o seguinte. Multiplicação de polinômios é lembrar que tem propriedade distributiva, sempre. Então aqui, ó, o famoso chuveirinho, né? 4x vezes x ao quadrado. Aqui tem 1 aqui, o coeficiente desse x ao quadrado. Então começa pelos coeficientes. 4 vezes 1 é 4. E x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Você conserva a base e soma os expoentes, né? Propriedade de potência. Agora aqui, ó, 4x vezes 3x. 4 vezes 3 é 12. E x vezes x, x ao quadrado. Acabou? Não, porque tem o 6 ainda, a distribuição. Ó. 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. E por fim, 6 vezes 3x, 6 vezes 3 é 18. Então, 18x. Fazendo a distribuição. Eu estou enxergando aqui, fazendo a mesma coisa que eu faço na sala de aula, pegar aqui a caneta de outra cor. Porque eu estou enxergando aqui termos semelhantes. Olha esse cara aqui, ó. Olha esse monômio que tem a parte literal x ao quadrado e esse outro aqui também tem. São semelhantes. Se são semelhantes, a gente consegue dar uma resumida neles aí, adicioná-las, né? Então a resposta final, vou colocar mais aqui embaixo, seria 4x ao cubo, os dois amarelinhos, 12x ao quadrado mais 6x ao quadrado, 18x ao quadrado. Mais 18x. Né? Então esse polinômio aqui descreve o produto do perímetro pela área. Show de bola, gente? Então a próxima questão, ela diz lá o seguinte. Considere uma folha quadrada de plástico maleável de lado igual a 5 centímetros. A partir dessa folha, queremos montar uma caixa sem tampa. Uma maneira de se fazer isso é cortar pequenos quadrados nos cantos da folha e dobrar na linha pontilhada, como mostra a figura abaixo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, gente, ó, que se a gente retirar esse quadradinho de lado X aqui, ó, retirar o quadradinho lá do lado esquerdo também, e retirar aqueles lá de baixo, o que sobrar a gente vai dobrando até montar uma caixa sem tampa, né? Primeira pergunta, ele pergunta qual é o polinômio que descreve o lado da caixa.
Deixa eu ajudar vocês, eu vou colocar uma figura aqui que tenta ilustrar melhor essa situação. Ó, retirou aqui, ó, os quadradinhos, recortando da folha de papel e começou a dobrar. Bacana? E aí, feito isso, a gente monta a caixa. Retirou um em cima e outro aqui embaixo. É meio tridimensional aí, mas dá pra gente ter a noção aí da coisa. Pensa comigo aqui o seguinte, gente. Antes, olha pra cá, volta pra figura. O lado desse quadrado, do lado desse quadrado verde aí, era x, mais esse pedaço aqui central, né? Só que lá na questão, ele está dizendo que o lado do quadrado, todo esse lado aqui, ó, é igual a 5. Não está dizendo lá na questão? Está dizendo que tudo isso aqui é 5. Então você concorda comigo que esse pedaço que está aqui, que é o que nos interessa, porque se você observar, ó, isso que eu estou sublinhando aqui, ó, é justamente quando dobrar o lado da caixa. Você concorda comigo que esse pedaço será 5 menos esses pedacinhos aqui, ó? Se eu tirar 5 menos os 2x, vai ser justamente esse lado da caixa. Enxergaram isso, gente? 5 menos 2x. 2x. Quando eu retirei esses x aí, desse lado 5, gerou aqui o lado da caixa, que é justamente essa expressão. Então, qual o polinômio que descreve o lado da caixa? 5 menos 2x. Tranquilo? Para interpretar aí, legal? Aí ele pergunta o seguinte, qual é a área total dessa caixa? Várias formas de resolver isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer da seguinte forma, presta atenção. Eu vou primeiro calcular a área de toda a lâmina de plástico, tá? De lado 5. Então a área desse aí é lado vezes lado, né? 5 ao quadrado, tá joia? E aí eu vou retirar, vou subtrair dessa lâmina esses 4 quadradinhos. Porque se eu retirar esses 4 quadrados daqui, ó, não vai sobrar só o que compôs para construir a caixa? Olha lá, para a envergadura lá de novo. Então vai sobrar só isso. Então se eu pegar a área total e subtrair pela área dos 4 quadradinhos, eu consigo fazer isso. Agora presta atenção. Cada quadradinho desse tem lado x, né? Seria lado vezes lado, que é x ao quadrado. Um deles. Como são 4, vamos quadriplicar isso aqui. Multiplicar por 4. Então aqui, eis a situação que relata a área total dessa caixa. Lembrando que ela não tem tampa, né? Só para resumir aqui, para deixar mais bonitinho. 25, que é o resultado da potência, menos 4x ao quadrado. Professor, você não gosta de colocar na ordem o polinômio, sempre colocar o termo independente à direita? Tanto faz, cara. Eu vou deixar assim por enquanto, tá bom? Mas aqui é o polinômio que descreve a área. Tranquilo? E ainda tem o item C e o item D, né? E aí vamos resolver esses itens aí agora. Agora ele fala lá o seguinte, qual o polinômio que descreve o volume da caixa? Gente, essa caixa montada, o nome dela na matemática é prisma. Qual é a característica do prisma? O prisma é o seguinte, pelo menos duas de suas faces opostas sejam paralelas entre si e essas faces sejam semelhantes, tem a mesma área, né? Sejam congruentes. Então isso acontecendo é chamado de prisma. E se você olhar para a caixa, ela tem essas características. Para você calcular o volume de um prisma qualquer, a ideia é o volume de um prisma qualquer. Você vai calcular a área da base e multiplicar pela altura, tá, gente? Isso aqui serve para qualquer prisma, tá? Essa é a ideia do volume, do que cabe lá dentro desse poliedro, desse prisma, dessa caixa, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então volumes, quem será o volume? Preste atenção, olha ela aberta aqui, ó. A caixa, se você olhar para a base dela, o que fica encostado no chão, ela é essa região aqui, que é uma região quadrada. Tá aqui, ó. A base é essa região quadrada.
E se você lembrar dos itens anteriores, quem seria o lado dessa caixa? Era 5 menos 2x. Lembra disso? Que a gente encontrou isso no item A? Então, o lado dessa caixa, desse quadrado que está aí dentro, é 5 menos 2x. Para calcular a área da base, eu tenho que calcular a área desse quadrado. Então, será 5 menos 2x, lado vezes lado que eu vou fazer, tá? Lado vezes lado. 5 menos 2x. Depois eu multiplico pela altura. Vamos primeiro trabalhar nessa parte aqui. Olha lá, de novo propriedade distributiva. Tem uma multiplicação de polinômios. 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos 2x, menos 10x. Aqui embaixo agora, ó. Menos 2 vezes 5, de novo, menos 10x. E por fim, menos 2 vezes menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? E x vezes x, x ao quadrado. Beleza? Deixa eu só dar uma resumida nesses dois termos semelhantes aqui, ó. Menos 10x e menos 10x. Então ficou assim, ó. 25 menos 10 com menos 10 dá menos 20x. Menos 20x mais 4. Opa. Mais 4x ao quadrado. Esqueci do 4 aqui, ó. Mais 4x ao quadrado. Eis aqui a área da base, que agora eu preciso multiplicar, vou colocar de outra cor aqui, pela altura. Tá? A altura, se você observar, gente, olha para cá de novo. Olha para esse ladinho aqui desse quadrado, para esse x. Quando eu retirou esses quadradinhos, olha que esse x aqui, ó, onde é que ele veio parar? Ó, começou a dobrar. Ele é justamente a altura da caixa. Tá? Então a altura da caixa é esse x, eu tenho que multiplicar aqui também, né? A altura vezes x, tudo isso aqui vezes x, e agora aqui vezes x. Por que eu coloquei o parênteses aqui no final? Porque novamente vai ter a distribuição. Vou pegar o x, multiplicar por esse, multiplicar pelo segundo e assim por diante, tá? Então olha lá, x vezes 4x ao quadrado, vou colocar aqui, ó, 4, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, propriedade de potência. X vezes menos 20, x, menos 20x ao quadrado. E x vezes 25, 25x. Eu fiz assim de trás para frente porque já ficou na ordem o polinômio aqui, ó. Tá vendo? Então eis aqui o polinômio que descreve o volume da caixa. E o item D, ele fala o seguinte, quando x for 3, qual será o volume em litros dessa caixa? Aqui, cara, o x, a gente vai colocar o 3 aqui, ó, no lugar desse x que está no polinômio. Então vai ser 4 vezes 3 elevado ao cubo, vai virar uma expressãozinha, né, numérica, menos 20 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 25, minha testa está coçando, vezes 3. Expressão numérica. Primeiro ele calcula as potências. Eu vou ver se eu faço mais de cabeça aqui. Ó. 3 elevado ao cubo é 27. E 27 vezes 4, 108. Menos, porque menos com mais vai dar menos, né? Já vou colocar logo já no sinal. 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 20, 180. 180. E por fim ali, 25 vezes 3, 75. Pegando esses dois positivos aqui para facilitar a minha vida, eu acho fazer isso, tá? 108 mais 75 dá 183, né? É isso? 183 positivo, né? Porque eu peguei os dois positivos. 183. E 183 menos 180, temos ali que o valor numérico que define o volume dele é 3 centímetros cúbicos, cara. Eu vou voltar aqui no enunciado da questão, olha só. Olha lá em cima. Centímetros cúbicos, tá? Só tem um porém. Deixa eu voltar aqui de novo. Ele quer a resposta em litros. Em litros. Gente, 1000
1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 litro. Essa é uma anotação, tá? 1 litro. Então aqui a gente pode fazer uma regra de 3. Vocês aprenderam isso no ano passado para a gente trabalhar com essa unidade aqui para litro, tá? 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. E 3 centímetros cúbicos são quantos litros? X. A gente vai fazer aqui uma regra de 3, tá joia? Então vai ficar 1000 vezes x de um lado e 3 vezes 1 do outro, que é o próprio 3, né? Então x será, acabando o espaço aqui, 3 sobre 1000. Faz a leitura dessa fração, 3 sobre 1000, 3 sobre 1000, 3 milésimos, né? Então 0,003 litros. Um pouquinho, a caixinha bem pequenininha. E é pequena mesmo, né? O lado dela tinha 5 centímetros, é uma caixinha de fósforo, mais ou menos. Só faz o seguinte aí, gente. Faz um teste. Eu não vou fazer não, porque não tem nem mais espaço para fazer. Faz essa mesma coisa que eu fiz no item D, só que coloca o x igual a 2,5. Coloca o x igual a 2,5 para você ver o que vai acontecer com o volume. E aí você vai fazer esse teste aí, pega o papel, faz um rabisco aí. Vai dar uma resposta, eu quero que você pense por que deu essa resposta. Se você não souber, na sala de aula a gente comenta sobre essa situação, tá bom? Faz isso aí. A próxima. Então a próxima, qual é a expressão que descreve a área de cada figura a seguir? Beleza, beleza. Qual é o jeito mais fácil que eu explico isso? Olha pra cá, gente. Deixa eu ativar aqui a caneta. Quero a caneta amarela. Olha para cá, olha só o que eu vou fazer. Eu já disse para vocês que a forma mais simples de se efetuar esse tipo de situação é você subdividir o polígono lá, que não existe uma fórmula para esse polígono que parece um L aí. Mas então subdivide em partes que você conhece fórmulas. Eu estou olhando aqui em cima, nesse que eu printei, que é um retângulo que tem base x e altura 2x. Então eu vou chamar de A1. Vamos calcular a área desse primeiro aí, ó. A área desse primeiro é base vezes a altura. Basta fazer isso, né? Esse primeiro monômio tem 1 aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2 e x vezes x, x ao quadrado, né? Então temos aqui a área dessa primeira parte. Agora eu vou calcular a área do segundinho lá, ó. Vou pegar uma caneta aqui de outra cor. Vou pegar aqui um vermelho. Então olha aqui, ó. Vou calcular a área desse daqui agora. Olha lá, a base dele é 4 e a altura é x. Já está calculado. Então a área 2 seria base vezes a altura. Tá joia? Ah, professor, quem é a área total? A área total é você somar, juntar essas duas áreas, né? Então 2x ao quadrado mais 4x dá 6x ao cubo, não é isso? É isso? Não, gente, cuidado. Armadilha para vocês. Ó, esse monômio aqui, ó, a parte literal dele, x ao quadrado, é diferente dessa aqui, que é x elevado a 1. Jamais adicione esses dois monômios aí, tá? Jamais faça isso. Então, olha esse segundo aí, ó. Aqui embaixo ele fala assim, ó, nessa situação, qual o valor numérico da área em centímetros? Eu até sei por que ele está perguntando isso, mas antes da gente encontrar valor numérico que descreve essa área, se você olhar para os lados aqui, ó, nós temos monômios. Então convém primeiro encontrar a expressão que descreve a área desse polígono para depois tentar procurar aí valor numérico, tá joia? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Deixa eu colocar uma linhazinha aqui, ó, para separar. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Caneta aqui, ó. Uma linhazinha aqui para separar. Separei isso aqui em dois retângulos. Retângulo aqui, lá embaixo também tem um retângulo. E esquece esse 6 aqui, tá? Depois a gente vai usar isso. Concorda comigo que esse x ele também está presente aqui, ó? Presente ali. Então,
Vamos calcular a primeira área desse primeiro aqui. Vamos ver quem é esse aqui. Olha a base. X mais 2x. Eu tenho que base aqui é 3x. A altura, 2x. Agora vamos lá para o outro. Base, 3x. A altura, 2x. Eles são exatamente iguais. Então eu vou calcular a área de um deles. A base, 3x, vezes a altura. E vou pegar isso aqui e multiplicar por 2 depois, porque tem duas áreas iguais, né? 3 vezes 2 dá 6. X vezes x dá x ao quadrado. Como são dois retângulos idênticos, eu vou dizer que é 12x ao quadrado. Tranquilo? Show de bola. Agora preste atenção nessa pergunta aqui. Ó. Nessa situação, qual o valor numérico da área em centímetros? Cuidado, gente. Porque existe esse 6 aqui, que é o único valor numérico por si só que está aqui. Cuidado para você não substituir ele no lugar do x, tá? Não é isso não. Olha quem é esse 6. Esse 6 é 2x. E olha o 2x lá em cima também. Mais 2x que está aqui, ó. Então esse 6 é a mesma coisa que 4x. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu estou dizendo que 4x é a mesma coisa que 6. Tá joia? Vamos ver quem é esse x então. X é igual a 6 dividido por 4, né? Que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, simplificando, dividindo por 2 em cima e embaixo, 3 no numerador, 2 no denominador. Achei aqui o valor do x. Agora sim, qual é o valor numérico dessa área? É 12 vezes o x, que eu acabei de achar ali, que é 3 meios. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso. Por isso que eu coloquei esse parênteses, tá? Primeiro a gente calcula aqui a potência. E eu coloquei o parênteses, porque tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E lá embaixo, 2 ao quadrado, 4. Né? Então a gente ainda consegue simplificar. A gente consegue simplificar aqui, ó. Eu vou dividir aqui por 4, que vai dar 3. E vou dividir aqui por 4, que vai dar 1. Entenderam aí? Epa. Então, nessa situação... Nossa, passei aqui para o outro. Nessa situação, só sobrou lá em cima 3 vezes 9.